coração é um perigo. Ele fica registrado. E quando alguém está falando ao vivo, ele afeta uma ressonância lá dentro do coração. E uma das primeiras vezes da história, né, nesses últimos anos, na história da minha vida, que eu deitei e não consegui dormir mesmo tentando, meu coração quase saiu pela boca. Eu vou te dar um recado, tá? Tem alguma coisa errada. Eu sei que a gente tem muitos planos e tudo. Eu já te contei para que serve o plano. Não existe estabilidade, não existe segurança. Qualquer momento tudo muda o jogo. Engraçado, qualquer coisa muito ruim que acontece na Terra, a minha primeira coisa é lembrar aonde que está meu socorro. Primeira coisa. Eu vou ler uma parada pra vocês aqui, peraí. Deixa eu pegar aqui. Só abrindo, peraí. Eu lembro disso aqui, ó. Vou ler na íntegra pra vocês. O código é SL121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não fará com que meu pé seja abalado. Aquele que te guarde não cochilará. Eis que aquele que guarda Israel não cochilará nem dormirá. O Senhor é o teu guardador, o Senhor é a tua sombra, a tua mão direita. O sol não te castigará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te preservará de todo mal, Ele preservará a tua alma. O Senhor preservará a tua ida e a tua vinda, de agora em diante e para sempre. O que é a parada mais forte aqui? Eleva os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. Alguém vai vir montado num cavalo. Alguém que vem do alto, ele toca um terror na terra, sabe? E todas as vezes que tá muito ruim, a primeira coisa que vem na minha cabeça é: olha pro alto. E há anos, eu confesso que eu não consigo, né, ficar assim um dia infeliz, porque a infelicidade ela é transitória e a felicidade é permanente. Mas toda vez que eu preciso de um socorro, eu olho pra cima. Eu sei que muitos de vocês acham que eu fico aqui com palhaçada e com intenção errada, mas eu vou rasgar meu coração pra vocês hoje. A parada é mais pesada que você imagina. E confesso uma coisa, sabe? Eu fico vendo esse Instagram meu, me dá até um enjoo. Me dá vontade de falar só do que queima no meu coração. E eu tenho que ficar falando assuntos que dão volta pra acertar algumas pessoas. Confesso que falo coisas também que não me dá vontade de falar, sabe? Só pra expulsar quem não pode ouvir. Mas eu acho que a parada vai começar a ficar sinistra agora, mano. Quem foi chamado e não tá levantando, o poder tá transferindo para pessoas que não são e nem nunca buscaram por isso. Entende? E é tudo sobre o trono. Eu levantei, fiquei louco aqui dentro de casa. Eu não sei que horas que eu consegui apagar, eu só sei que um segundo eu abri o olho e tô aqui. Eu tenho convicção que alguém tá chegando. E tem uma onda que tá acontecendo, sabe? E uma onda que vai ser um absurdo para todo mundo. Tem uma parada em Deus, em Jesus, que é surpreendente. É que Ele não faz nada do jeito que você quer. Ele faz os trem tudo de um jeito que todo mundo tá esperando e Ele é 100% imprevisível. Ele
Ele não entra na métrica de ninguém, é um absurdo, saca? Um dia ele foi curar uma pessoa, ele curou falando que tá curado de cegueira. Outro dia ele mete o cuspe no chão e joga na cara da pessoa. Você fala, o que esse cara fez, mano? Um demônio um dia fala, Jesus, joga a gente naqueles porcos ali. Aí eu, se eu tivesse do lado de Jesus, sou amigo dele, ia falar, Jesus não vai te atender, ele não agrada a ninguém. Como assim, jogar demônio na manada de porcos? Pode ir. Mano, é só absurdo atrás de absurdo. Se a sua vida ela não é um absurdo, tem alguma coisa errada com você. Se as pessoas não falam que você é ridículo, tem alguma frequência do alto aí que você não tá pegando. Entende? Se você consegue ficar ileso com tudo que você está fazendo e produzindo de valor, tem alguma coisa errada com o que você está fazendo aí. Então, a pergunta que eu quero te fazer é: e se ele estiver voltando? Esse se na programação é uma abertura de variável. É uma das frases que o diabo mais gosta. E eu tô falando se é para te dar dúvida. E essa dúvida é para mostrar dois caminhos. Se ele estiver voltando, tem gente que fica apavorado de ouvir isso. E se ele estiver voltando, você fala, é o que eu mais quero. Né? Eu confesso que eu amo minha vida na Terra, sabe? Só que ela não se compara, ela não é nem um ensaio daquilo que é de vir. Eu confesso que algumas chaves, depois que elas foram viradas na minha cabeça, eu comecei a governar a Terra de um jeito que eu nunca esperei que isso acontecesse. E tudo, velho. Tudo que você vê, tudo que você aprende, tudo que você ouve alguém falando, a raiz está no mesmo lugar, na palavra. E tem uma treta, mano, que você precisa saber. A Bíblia, ela tem 33 mil versículos. E uma das coisas que mais mexeram com o meu cérebro foi um versículo que eu vou ler para vocês, presta atenção. Está em Apocalipse 3:21. Eu não consigo explicar o que aconteceu na hora na minha cabeça quando eu entendi isso aqui, ó. Apocalipse 3:21. Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo em meu trono, assim como eu venci e estou assentado com meu Pai em seu trono. Tem lógica? Vou voltar um versículo para você que não sabe o que está acontecendo. Eis que estou à porta e bato. E se algum homem ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. A maioria de vocês não sentem ele porque ele é carpinteiro, ele é o chaveiro, ele é o edificador, ele é a pedra angular da construção, mas uma coisa ele não faz, ele não abre a porta. Como que pode alguém que é o cara que faz a porta, o cara que tem as chaves, o cara que é a pedra angular, o cara que é o edificador, o cara que é o agricultor, o cara que é o construtor, o cara que é a sabedoria, o cara que criou o céu e a terra, o cara que sabe tudo, o cara que faz tudo que quer, ele não abre a porta sua. Mas ele continua batendo de forma suave, sem assustar. Ele não está cobrando ninguém. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou cear com você e você comigo. O que é ceia? Comunhão, aliança. E a vontade
vontade que me deu, assim, que me dava a vida inteira, é que ele batesse com força e abrisse, sabe? Mas ele é um cara muito gentil. E de fato, ele te libertou. E como ele te libertou, ele não vai entrar no seu espaço. Realmente você é livre. E como você é livre, você não é obrigado a fazer nada. Você não é obrigado a abrir a porta. Mas ele continua batendo a porta. Aquele Jesus que você conhece que subiu o monte montado num jumento, é um Jesus que morreu sem glória, foi glorificado e tem um problema. Você que fica só com aquele Jesus na sua cabeça, aquela figura de Jesus sendo humilde, você vai confundir ele na volta. Ele vai voltar furioso, mano. Ele vai vir sem demora. E ele vai vir com os olhos em chamas de fogo, fala a palavra. E com essas chamas de fogo ele vai vir furioso, num cavalo e não num jumento. Esse é um cavalão branco. Mas na coxa dele está escrito um negócio que ele dá pesado ali. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aí você vai ver que isso não é uma brincadeira. Mas eu vou te mostrar em outro lugar, outro código. Que nesse lugar faz mais sentido para você entender alguma coisa que está rolando. Olha o que eu tô achando aqui. Olha o que está escrito em Gálatas 5. Firmemo-nos, portanto, na liberdade com que Cristo nos libertou. Não nos submetamos outra vez a um jugo de escravidão. Eis que eu, Paulo, vos declaro que se vós circuncidares, de nada vos servirá Cristo. Circuncidar é uma prática judaica. Antes dos 10 dias, cortar o prepúcio, como se fosse fazer a cirurgia da fimose. Foi uma coisa que Abraão fazia, né? E os judeus fazem até hoje. E eles estão observando. Quem fizer essa circuncisão está obrigado a observar toda a lei, mas não ouvindo. Cristo torna-se sem efeito para vós que procurais a justificação pela lei. Vós decaístes da graça. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça pela fé. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão nem a incircuncisão valem nada. Ou seja, deixar de fazer um ritual ou fazer não vai mudar nada. Mas sim a fé que opera pelo amor. Correis bem quem, pois, vos atrapalhou para não obedecerdes à verdade. Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Tenho confiança em vós, por meio do Senhor, que de maneira alguma mudarei de opinião, mas aquele que vos perturbar será julgado por isto, seja quem for. Eu não vou continuar aqui nessa parte não. Vou te mostrar uma parada que vocês não sabem quem vocês são. Tem uma onda nova acontecendo e Deus vai usar as pessoas que não são. Porque as que se acham, ou as que eram, deixaram de ser. E se a gente estivesse vivendo naquele Jack Bauer lá, 24 horas, eu acho que o tempo tá acabando, sabe? A gente tem que desarmar uma bomba. E essa bomba é tipo o chamado que a gente tem na Terra. A primeira coisa que você tem que entender é que é sobre eu, você e ele, ou nós. E não sobre mim, nem sobre você isoladamente. E muitos de vocês estão muito magoados, sabe? Muitos de vocês estão muito chateados e isso paralisa vocês. Muitos de vocês não entendem que Deus chamou vocês, Ele chama, bate bem devagar na porta. Bate bem devagar na porta e você não entende o que é. Muitas pessoas não conseguem ouvir a voz dele porque a voz dele é muito suave. É muito... Pensa na música mais doce, tocando no som mais refinado e no volume mais baixo.
e você só consegue pegar a onda. Fala, Pablo, eu sou incapaz. Ele usa só esses caras mesmo. Dificilmente você vai ver ele usando um capaz. Você só vai ver Deus usando um cara capaz quando todos os incapazes não responderem. Ele se aperfeiçoa na sua fraqueza, então ele gosta disso. E é por isso que o fraco nele fala assim, eu sou forte. Ele, se você for olhar toda a história, todo o relacionamento que ele teve com o homem, 99,99 só se envolveu com fracos. Davi, quando foi levantar os 37 valentes, era só homens fracos. Jesus, quando foi levantar os 12 discípulos, só homens fracos. Engraçado. Jesus poderia passar na sinagoga e ver quem era o melhor talmidim e estudar a vida deles, fazer um processo seletivo e falar, esses caras, quem aqui é mais comportado, quem aqui conhece mais o Pentateuco, quem aqui ainda fez isso, mas foi catando os caras na rua, mano. Ele sabe que religioso não tem valor nenhum. Ele catou os caras na rua, mano. E é uma afronta um negócio desse. Como que você vai levantar os caras que vão pregar o evangelho no meio da rua? Como você vai levantar 37 valentes desse jeito? Como que Gideão vai levantar? Tinha 32 mil soldados e Deus fala pra ele, tá muito esse exército. Fala, como assim muito? A gente vai lutar contra um exército de 135 mil. Já tá pouco. Aí Deus chega e fala, tá muito? Uma pessoa natural fala, Deus, o que você tem? Faz os caras ali um processo seletivo que eu vou... Deixa eles se escolherem. Eu sei que a conversa inteira, mano. Os caras caiu pra 10 mil, depois ficou só 300, cara. Os que entenderam quem eles são. Engraçado que o processo seletivo não teve ninguém falando, você vai, você não vai. Os caras que se dobraram igual cachorro pra beber água, perderam a guarda. E os que ficavam olhando e levavam a mão na água e colocaram na boca foram só 300 caras. Engraçado é que Deus, na primeira seleção, falou, corta todo mundo que tem medo. É fácil você descobrir um general de guerra. Ele não tem medo. Ele não usa a própria vida como escudo. Ele usa a própria vida dele como ataque. Primeira coisa que você vai entender que você vai ser cortado do que vai acontecer é o medo. E você foi programado desde pequeno para ter isso. Porque é normal. Uma pessoa que tem medo, ela não consegue fazer o que ela foi chamada. E aí, o que é a parada? Tem uma onda se levantando agora. Uma onda muito louca. Essa onda, o jogo acabou de virar. Aqueles que você achava que era, não são. E tem pessoas nada a ver se levantando para fazer aquilo que era para ser feito há séculos. O problema é que tem uma geração violenta que não vai deixar passar essa vez. Um dia toda língua vai confessar e todo joelho vai se dobrar diante do Rei dos Reis. E pode acreditar, vai ser de livre e espontânea vontade. Quando você só respeita alguém é uma coisa, mas quando você entende que não tem nada maior, nem a sua cólera, nem a sua raiva contra isso vai fazer esse momento ser diferente. E você que tem um problema sério, que você acha que você precisa de alguma estrutura para surfar nessa onda, vou te dar um recado do Paulo, que quando eu li pela 1000ª vez, destravou minha cabeça. Olha só o que Paulo fala, em Gálatas 1. Paulo, apóstolo, não de homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus o Pai que o ressuscitou dentre os mortos. Ele está falando aqui em outra versão, essa versão aqui é a mais simples, e eu recomendo que vocês comprem essa Bíblia que chama King James 1611. Ele está falando que não foi levantado por ninguém, nem por estrutura, nem por homem. Você pode olhar na sua versão aí, mas por Jesus. O que é o problema? Quando Jesus estabelece algo e essas pessoas não respondem, ele de fato ele respeita a hierarquia e tudo, a hierarquia é 100% bíblica. Mas é interessante, ele levanta os caras, treina os caras não fazem o que ele quer, ele começa a recrutar outros caras. E de novo, é com absurdo. Ele foi recrutar o cara que perseguia a igreja.
E é um absurdo porque ele sempre recrutou os caras nada a ver, não tem cara muito intelectual. Ele falou, vou pegar o cara mais absurdo. E aí quando os incapazes param de responder, ele começa a pegar os capazes. E aí o que acontece? A preferência dele é sempre por incapaz. Mas ele pega Paulo e levanta. Paulo sozinho revirou o jogo inteiro, porque entendeu, foi chamado por Cristo. Muitos de vocês estão esperando alguém aprovar vocês. E como vocês estão esperando alguém aprovar vocês, vocês não estão fazendo nada. E a parada é muito simples, mano. Você pode colocar qualquer alvo na terra. Seus alvos são legítimos, são de Deus e são do bem. Mas tem um problema. Esses alvos não são nada perto do alvo mais poderoso que existe. Subi a rampa do reino e ouvi uma frase: servo bom e fiel. Eu acho que ouvir essa frase não faz sentido nenhum ter outra honraria. Eu confesso que eu gosto, sabe, de estar envolvido perto de gente importante, mas todo mundo começa a perder importância pra mim quando os caras não entendem coisa eterna, sabe? E quando o cara pra mim não entende, eu fico assim, esse cara tá achando que ele é, esse cara não sabe o maior algo que tem na terra. E não é sobre religiosidade. Deixa eu mostrar outra parada aqui. Respira aí. Se você sonhar quem você é, eu estou em Apocalipse 2:26, você vai entender que você é um cara chamado de vencedor. Vencedor é o cara que tem Cristo. Não só carrega Cristo, mas alguém que é íntimo dele. E se você sacar que é íntimo dele, você não quer ser íntimo dos outros. Porque não faz muito sentido você trocar a intimidade dele com qualquer outra pessoa. E ele manda um código aqui pesado. Ó. E ao que vencer e guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei poder sobre as nações. E ele, Jesus, as governará com um cetro de ferro, como a vasos do olheiro, elas serão quebradas em fragmentos, assim como eu as recebi de meu Pai. Para quem não entende, vai rolar 3 tribunais na terra. O tribunal de Cristo, que é as primícias dos amigos dele. Os mais íntimos dele vão subir. Vão subir aos céus, literalmente. O segundo é o tribunal das nações, onde todo mundo que julgou uma nação chamada Israel vai ter que pagar. Vai ser pesado esse tribunal. Mas o tribunal mais pesado vai ser depois do milênio, onde Jesus vai passar 1000 anos na terra governando, que é chegar